Eu vou vacinar minha filha, sim. Eu acho vacinação muito importante, mas eu tenho um certo receio também. Eu confesso que eu tomei as 2 doses da vacina e eu tô com um pouco de receio dessa nova variante. Mas eu acho super válido para as crianças, elas ficaram de fora inicialmente da campanha da vacinação e hoje em dia nós vemos uma nova variante atuando aí, juntamente com a influenza. Mas sim, eu vou vaciná-la quando chegar o momento. As cidades do Brasil já começaram a vacinar contra a Covid-19 crianças entre 5 e 11 anos. E tudo isso tem sido possível graças à autorização da Anvisa, mas ainda tem muitos pais temerosos se vão vacinar os filhos ou não. Neste episódio, a gente fala com especialistas e esclarece as principais dúvidas. A vacina aplicada é a Pfizer e na última semana a Anvisa aprovou o uso da Coronavac para a faixa etária de 6 a 17 anos. A imunização contra a Covid-19 é segura e tem eficácia comprovada contra o agravamento da doença. Vem com a gente, eu sou Ezequiel Manhães e eu sou Cícero Borges. As chances de uma criança ter quadros graves de Covid-19 superam qualquer risco de evento adverso relacionado à vacina da Pfizer, segundo avaliam pesquisadores da Sociedade Brasileira de Imunizações e da Sociedade Brasileira de Pediatria. É verdade, a vacina já está em uso em crianças de 5 a 11 anos em 30 países e cerca de 10 milhões de doses já foram aplicadas somente nos Estados Unidos e Canadá. Em alguns estados do Brasil, a vacina para este público já chegou na última semana, mas tem muitos pais e responsáveis que ainda estão com medo se levam ou não o filho para vacinar. O presidente Jair Bolsonaro já declarou que não vai levar a filha pequena para receber o imunizante. A minha filha de 11 anos não será vacinada. Se você quer seguir o meu exemplo, tudo bem. Se não quer, é um direito teu. Você pode vacinar teu filho. Então logo essas vacinas da Pfizer estejam disponibilizadas. Algo que também virou motivo de polêmica foi o questionamento do presidente feito à Anvisa. Ele perguntou, abre aspas, qual o interesse da Anvisa por trás disso aí? Fecha aspas, fazendo referência às vacinas de criança de 5 a 11 anos. Pois é, o diretor-presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres, respondeu ao presidente por meio de nota e disse que se Bolsonaro tivesse informações que, nas palavras dele, levantem o menor indício de corrupção, que Bolsonaro não perca tempo nem prevarique. E citou também até a abertura de investigação policial, caso houvesse necessidade. Bolsonaro negou que tenha acusado Barra Torres e se disse surpreso com a carta. Ainda falando sobre a vacina, em nota técnica, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, explicou que as crianças também adoecem por Covid-19 e são veículos de transmissão do vírus e podem desenvolver formas graves e até evoluírem para óbito. Vamos ouvir o professor de medicina da Universidade Federal Fluminense, André Ricardo. A vacina ela tem os estudos, o que a gente já tem de estudo, né? Na realidade a gente tem um estudo publicado, que foi publicado aí no New England, que estudou aí os efeitos adversos durante até 2,4 meses, né? Um tempo relativamente curto. E nesse período aí de acompanhamento, os efeitos colaterais que foram verificados foram basicamente ligados aí à aplicação da vacina, né? Dor local, dor de cabeça, febre, cômodo generalizado, mas esses são efeitos que são considerados leves e a gente, nesse curto aí período de tempo, não teve um efeito adverso significativo. O que a gente tem é isso. Agora, a médio e longo prazo a gente ainda não tem, vai precisar aguardar um pouquinho para saber o que essa vacina é capaz. Bom, é pouco provável que a gente tenha assim, alguma mudança de cenário, mas isso faz parte e deve ser acompanhado por todo mundo. De acordo com a Fiocruz, a vacinação de crianças vai reduzir formas graves e óbitos pela doença nessa faixa etária, além de colaborar com a redução das transmissões e ser uma das mais importantes estratégias para o retorno e manutenção segura das atividades escolares presenciais. A gente já tem a experiência de 2 anos de crianças com Covid, né? Então aqui e em qualquer lugar do mundo, as crianças representaram uma fração pequena dos casos, tanto de síndrome respiratória aguda grave e menos ainda dos óbitos. Então a fração de óbitos aqui de criança não chegou nem a 1% do total de óbitos, considerando todas as faixas etárias. Mas a gente, dentro de um universo de pandemia, a gente eventualmente, com certeza, teve, né, crianças aí que faleceram em decorrência da Covid. Se a gente puder ter um imunizante que seja eficaz, é o ideal. A gente lembra que não foi tão fácil assim essa autorização. Disponível por 11 dias, a consulta pública aqui no Brasil colocou em
em discussão a inclusão de crianças no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. O resultado foi que a maioria se manifestou contrária à necessidade de apresentação de prescrição médica para a vacinação e não concordou com a obrigatoriedade da vacina. Ainda em meados do ano passado, a Organização Mundial da Saúde defendia que não era uma prioridade a vacinação de crianças contra a Covid-19 ao redor do mundo. À época, a OMS dizia que elas corriam um risco muito menor de terem a doença, evoluindo para a forma grave na comparação com adultos, e falava também sobre os estoques de vacinas disponíveis naquela ocasião serem limitados, recomendando vacinar profissionais de saúde e profissionais da linha de frente, que correm um risco muito alto de exposição à infecção. A gente perguntou à pediatra Tatiana Gilaberti, que tem experiência na área de pneumologia infantil, quais tipos de sintomas devem servir de alerta para os pais procurarem um médico. A grande maioria desses eventos são eventos leves ou moderados, tá? Por exemplo, dor, inchaço no local da injeção, dor muscular, dor de cabeça, aumento de gânglios linfáticos, vômito, diarreia. Os raríssimos casos de miocardite que tanto preocupam, eles foram relatados até o momento em 12, nos Estados Unidos, em torno de 9 milhões de doses aplicadas. E todos esses eventos de miocardite foram leves, 8 desses já foram recuperados e 4 estão em recuperação, nenhuma morte. Lembrando que o risco de miocardite é 4 vezes maior na Covid doença, assim como em outras doenças virais. E a tendência é que sejam mais graves na Covid doença. Isso compensa o risco-benefício. A incidência de miocardite pós-vacinação também foi maior em adolescentes e adultos jovens, e não nessa faixa etária. Bom, pessoal, ainda falando sobre a vacinação infantil, a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo descartou que a parada cardíaca em um menino de 10 anos, na cidade de Lençóis Paulista, tenha sido provocada por decorrência da vacina contra a Covid-19. Em nota publicada na última quinta-feira, o Centro de Vigilância Epidemiológica disse que as investigações já foram concluídas. Pois é, e por causa da suspeita, a Prefeitura suspendeu por 7 dias a vacinação infantil. Segundo a família, a criança está estável e consciente. O menino sofreu uma parada cardiorrespiratória 12 horas após receber a dose pediátrica da vacina Pfizer. Para receber a dose da vacina, não é exigido qualquer tipo de prescrição médica solicitando a vacinação, apenas o laudo médico para as crianças com comorbidade. No ato da imunização, é necessária a presença do responsável legal. O esquema vacinal será com 2 doses com intervalo de 8 semanas entre as aplicações. O tempo é superior ao previsto na bula da vacina da Pfizer. Na indicação da marca, as 2 doses do imunizante poderiam ser aplicadas com 3 semanas de diferença. Já a Coronavac, autorizada recentemente, também será aplicada em 2 doses, com intervalo de 28 dias, e o imunizante é o mesmo aplicado em adultos. É isso, pessoal. Você que é adulto, não deixe de se vacinar. E se está na dúvida de levar o filho ou não, confie na ciência. O Infocast fica por aqui. Esse programa contou com a produção de Ezequiel Manhães, participação de Cícero Borges, sonoplastia e edição, Marcelo Tavares. Você acessa o nosso podcast pela plataforma Spotify, pelo nosso canal do YouTube, www.youtube.com/enfoco site de notícias, e também pelo Apple Podcasts.